Saudações, você que tá na Loading. Tá começando o Game Shark. Eu sou Bruna Penilhas e aqui é o nosso espaço dedicado aos videogames. Todos os dias a gente destrincha a história, as novidades e as curiosidades de um jogo diferente. Você pode comentar o programa com a gente no Twitter, usando a hashtag GameShark ou no canal do YouTube Loading52x. E hoje vai ter muito o que comentar, viu? Eu prometo. Isso porque, em 2021, um dos jogos mais importantes de todos os tempos fez 30 anos e ele é o tema de hoje. Street Fighter 2 foi lançado exclusivamente para fliperamas em 6 de fevereiro de 1991, virando uma verdadeira febre instantânea e ajudando a definir o que são os games de luta como a gente conhece até hoje. Conceitos que atualmente são básicos no gênero, como combos e lutas de jogador contra jogador, nasceram com o game da Capcom. E a febre de Street Fighter também chegou no Brasil, fazendo muito gamer cabular a aula nos arcades por aqui durante a década de 90. Saber soltar um Hadouken na época era um requisito básico da galera que curtia videogame. Street Fighter 2 lotou fliperamas, fez muita gente encher o bolso de fichas e a aprender combinações de golpes com nomes que até hoje estão no nosso imaginário popular. O jogo ainda fez seu caminho para os consoles, ganhando versões para PC, Game Boy, Master System, Super Nintendo e até para o Wii U, por meio do Virtual Console. A jornada de Street Fighter ao estrelato e todas as curiosidades do seu desenvolvimento você descobre aqui comigo. Bem-vindos ao Game Shark de Street Fighter 2. Os fliperamas tomavam conta das lojas, restaurantes e galerias no Japão e no Ocidente nas décadas de 80 e 90. Essas máquinas receberam Street Fighter 2, considerado o pai dos jogos de luta e o título mais vendido da era de ouro do arcade. Do lançamento em 1991 até 1994, a estimativa é que o jogo tenha atravessado o mundo e sido aproveitado por mais de 25 milhões de pessoas somente nos Estados Unidos. Street Fighter 2 foi um dos 3 jogos mais lucrativos da história até 2017 e até 2019 foi o jogo de luta mais vendido de todos os tempos. Em 2020, esse recorde foi ultrapassado por Super Smash Bros. Ultimate, do Nintendo Switch. O game e os seus personagens viraram filme, quadrinhos, propaganda de carro, música, desenho animado e Power Ranger. Para entender como Street Fighter 2 se tornou esse sucesso, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Na década de 80, o mundo dos jogos de luta tinha alguns hits, principalmente como títulos como Double Dragon. Na época, competir ou jogar contra amigos nos fliperamas era basicamente escolher um game e batalhar pela pontuação mais alta. A ideia de ter uma luta PVP não era exatamente possível e comum. A Capcom viu nessa situação uma oportunidade de apostar em uma jogatina que colocasse 2 jogadores, um contra o outro. As lutas mano a mano foram a grande inovação do primeiro Street Fighter, lançado para os arcades em 1987. O game apresentou um engenhoso sistema de controle, com 6 botões de ação, entre socos e chutes fracos, médios e fortes. Existiam 2 lutadores de cada país representados em Street Fighter, mas não era possível selecionar todos eles. Os jogadores tinham à sua disposição Ryu e Ken, atribuídos aos controles 1 e 2. Para terminar o jogo com Ken, por exemplo, era necessário que o jogador no segundo controle derrotasse quem estivesse no comando do Ryu no primeiro e continuasse a enfrentar outros lutadores controlados pela máquina. Entre esses adversários estavam nomes que ficaram muito conhecidos na franquia, como o chefe Sagat. As novidades em Street Fighter tinham tudo para dar certo, mas o game acabou não engrenando devido a limitações. A jogabilidade era muito travada, com comandos complexos e personagens que não respondiam direito aos controles dos arcades. O nível de dificuldade era extremamente punitivo e era necessária muita precisão para soltar um simples Shoryuken ou um Hadouken. Insatisfeitos, os diretores de Street Fighter saíram da Capcom e foram para a SNK. Lá eles implementaram o que eles queriam em um novo jogo que ficou conhecido no Ocidente como Fatal Fury.
Mas essa é uma história para outro Game Shark. Com todos os problemas, o primeiro Street Fighter não engrenou, tendo seu lançamento restrito praticamente ao Japão. A Capcom, no entanto, não desistiu da ideia e resolveu parar para trabalhar e afinar o conceito para o game seguinte. Quem assumiu a franquia na Capcom foi Yoshiki Okamoto, desenvolvedor de Soson e Forgotten Worlds, ao lado de Akira Yasuda e os compositores de Mega Man. Esse time começou a trabalhar em um game beat'em up que se chamaria Street Fighter 89. Eventualmente, a proposta ficou tão distante da aventura original de Ryu e Ken que o game foi rebatizado e o resultado foi o lançamento de Final Fight em 1989. Final Fight chamou a atenção pelos seus gráficos de alta qualidade e a opção de selecionar lutadores em um desafio equilibrado com personagens marcantes. O game também apresentou Poison, uma personagem feminina. A adição era algo incomum para a época, já que os estúdios japoneses não gostaram da ideia de ter uma mulher apanhando em seus jogos. A polêmica foi tamanha que a personagem foi substituída na versão de Final Fight que chegou ao Super Nintendo. A inclusão de uma personagem feminina, no entanto, foi importante para o próximo projeto do time. Com o sucesso de Final Fight, a equipe de Yoshiki Okamoto ganhou o sinal verde para fazer uma sequência de Street Fighter e reescrever a história da franquia. E assim foi feito. Quando Street Fighter 2 foi lançado em 1991, tudo estava repaginado e pronto para chamar a atenção do mundo inteiro. O jogo criou tendências e ajudou a redefinir o gênero de luta para o que conhecemos hoje. Uma das principais novidades foi o atualmente muito comum sistema de combos, que permite emendar um golpe no outro. A ideia surgiu devido a um erro no código do game que deixava lutadores combinarem golpes e ataques especiais sem dar oportunidade de defesa para o adversário. A ideia foi refinada para um sistema de ataques intencionais que seria devastador quando executado. Os controles em Street Fighter 2 estavam melhorados e eram muito mais responsivos, com mais fluidez e simplicidade se comparado com o antecessor. A ideia não só agradou veteranos, como atraiu novatos interessados nas lutas no formato jogador contra jogador. Se hoje a gente vê campeonatos de Free Fire e League of Legends levando multidões, muito tempo antes do lançamento de Street Fighter 2 foi um frenesi que criou filas nos arcades para competições amadoras por si só. Eventualmente, o game motivou e foi responsável pelo surgimento de torneios de games de luta que existem até hoje. As competições amadoras começaram ainda no início dos anos 90. Uma das mais famosas e disputadas acontecia dentro de uma galeria de fliperamas na Califórnia e eventualmente se tornaria a EVO, competição anual de jogos de luta e um dos eventos de esportes mais tradicionais do mundo. Street Fighter 2 tem o subtítulo The World Warrior. O nome faz referência ao enredo que colocava 8 lutadores espalhados pelo mundo brigando em uma competição. Após vencer os concorrentes, o jogador ainda era desafiado por mais 4 chefões, entre eles o ditador M. Bison. M. Bison é o vilão dessa história, um ditador que controla o mundo da franquia por meio da sua organização criminosa Shadaloo. Ele é quem organiza o torneio de artes marciais que convida lutadores de todo o mundo. O número de 8 personagens jogáveis em Street Fighter 2 era impressionante para os jogos da época. Cada lutador ainda tinha um estilo de luta que lembrava os países de origem e alguns faziam referências a figuras conhecidas do mundo das artes marciais. Direto do primeiro jogo, o protagonista Ryu voltou para a sequência. O personagem nasceu no Japão e é um guerreiro que busca superação. Ken também voltou. O personagem foi criado para ser um rival de Ryu e, mais do que isso, um protagonista para a franquia no Ocidente. O lutador é uma versão com os mesmos golpes de Ryu, mas americanizado com os cabelos loiros e personalidade de bad boy. Dhalsim é um mestre de yoga da Índia. Ele é pacifista, então ele se inscreveu no torneio apenas para ganhar dinheiro para sua aldeia. Ele é baseado em um lutador do filme O Mestre da Guilhotina Voadora, de 1975. Tem até uma teoria que indica que Dhalsim usa um adereço com caveiras de pessoas que morreram em sua vila pela pobreza e doenças. Com inspiração no hinduísmo, o personagem inicialmente teria 6 braços como Ganesha, mas a ideia ficou apenas em artes conceituais do game.
Mesmo assim, Dawson é um forte lutador. Gillian é um ex-militar da Força Aérea dos Estados Unidos que usa movimentos de luta livre. O personagem não tem sobrancelhas, o que deixou ele marcado, mas ele virou um meme mesmo pela sua trilha sonora. O meme diz que o tema musical do personagem combina com tudo e mostra montagens usando a canção em cenas versáteis, como uma luta de gatos. Segura aí esse precursor de 911 da Lady Gaga. Zangief é um lutador da União Soviética e orgulhoso do seu país, o personagem aparece dançando com Mikhail Gorbachev, último líder da URSS, em um caso de vitória nas lutas de Street Fighter 2. Uma curiosidade interessante é que no jogo da Capcom, todos os personagens têm seus próprios golpes e costumam pronunciar os ataques durante as lutas. Na época de Street Fighter 2, com a baixa qualidade de som nos fliperamas, o poderoso Spinning Pile Driver de Zangief acabou virando pilão para os brasileiros, que era o que dava para ouvir saindo dos fliperamas. A mesma situação aconteceu com a cabeçada Super Zutsuki do japonês E Honda. No Brasil, o golpe do lutador de sumô por muito tempo ficou conhecido como cuscuz. Vai entender. A gente falou do Brasil e o nosso país não ficou de fora da lista de personagens jogáveis de Street Fighter 2. Fica por aqui que o Game Shark volta já já para apresentar os dois últimos e mais marcantes lutadores desse jogo. É rapidinho. Estamos de volta com o Game Shark de Street Fighter 2. No último bloco, a gente estava lembrando os 8 lutadores jogáveis dessa sequência arrasadora. A gente falou de Brasil, então você já sabe qual é o próximo lutador dessa lista. Blanka é o personagem que representa o nosso país em Street Fighter 2 e até hoje é uma das figuras mais famosas dos videogames. O personagem é um monstro verde gigante de cabelos ruivos e que emite choques, além de ser o único lutador com aparência animalesca entre o elenco selecionável de Street Fighter 2. O fato já diz muito sobre como os japoneses enxergavam o Brasil, já que Blanka se torna um monstro e ganha os seus poderes após sofrer um acidente de avião e cair na floresta amazônica. Eu sou desse jeito porque os gringos partem do princípio que no Brasil é isso aí, é uma bagunça. Chega aqui a macacada tudo solta por aí, é cobra pelo chão, um monstro verde ali no meio. Em Street Fighter 2, Blanka participa do campeonato de artes marciais para testar suas habilidades e representar a vila de pescadores em que mora. Mas enfim, as lutas do torneio de Street Fighter 2 são transmitidas pela televisão, o que faz Blanka reencontrar sua mãe, que vem morar com ele no Brasil. De todos os males, a adição de Blanka trouxe cenários brasileiros para a franquia, além de outros personagens do nosso país. Ao longo dos jogos, existem fases em comunidades cariocas, na Vila de Pescadores e no Porto de Santos. Inclusive, um beijo pro Prandas, que é o Caissara e fã de Street Fighter da nossa redação. Perfect. Agora a gente chega ao 8º e último lutador da nossa lista, ou melhor, lutadora. Chun-Li é a lutadora de Kung Fu que representa a China em Street Fighter 2. Quando não tá lutando em torneios, a personagem é uma das agentes da Interpol. Chun-Li usa 2 tranças enroladas e presas, o que é um penteado de mulheres solteiras na China.
O nome da personagem significa primavera bonita em chinês. Chun-Li é considerada por muitos a segunda personagem feminina jogável em um game de luta, ficando atrás apenas de Typhon Gao, Diona Sanshiro. Apesar da Capcom nunca ter admitido, Chun-Li tem semelhanças significativas com a atriz oriental Angela Mao, a Lady Kung Fu que rivalizava no cinema com Bruce Lee. A atriz é lembrada no Ocidente pelo seu papel como irmã de Lee em Operação Dragão, de 1973. Chun-Li tem uma história importante por ter ajudado a tirar as mulheres de um poço de fragilidade nos jogos, principalmente nos de luta. Personagens femininas eram vetadas em videogames, como foi o caso de Poison em Final Fight, ou apenas representadas como um objeto que precisava ser salvo. O maior exemplo talvez seja a Peach, rainha do Reino dos Cogumelos, que constantemente é sequestrada por Bowser nos jogos do Mario, sem reagir. Pelo menos isso mudou um pouquinho em Super Mario Odyssey. Por mais que em Street Fighter 2 Chun-Li ainda fosse uma mulher entre uma maioria esmagadora de lutadores e mais tarde sofresse com o processo de sexualização de personagens femininas, é inegável que a inclusão dela tenha sido um marco para os videogames. Com o tempo, a lutadora se tornou um ícone da cultura pop, sendo adaptada e reverenciada ao longo dos anos. A lutadora ganhou uma versão Power Ranger no game mobile Power Rangers Legacy Wars. O resultado não é muito diferente da original, mas mostra uma Chun-Li com um capacete bem maneiro. Chun-Li também já foi interpretada por inúmeros programas de comédia e televisão. Em um documentário de mentira sobre Street Fighter feito pela antiga MTV, a atriz e apresentadora Tata Werneck fez uma versão da lutadora com um sotaque paulistano. A Chun-Li de Tata deixou as artes marciais para atuar como um ventilador de teto, que é justamente uma piada que faz referência ao chute do pássaro giratório, que coloca a personagem para rodar e atingir o inimigo. O documentário tá todo disponível no YouTube e vale a pena dar uma conferida. Assim, eu sempre fui uma mulher meio descolada, tal, meio sem pai nem mãe, até porque meu pai foi assassinado cedo pelo Mr. Bizu, uma história que dá uma travada legal em qualquer garota, sabe? Eu caía já desde cedo, tal, e a minha mãe e os roteiristas não tiveram nem o trabalho de criar. O Game Shark agora vai fazer uma pequena pausa no nosso papo, porque chegou a hora da gente receber os nossos amigos do Mais Geek. O que vocês trouxeram pra gente hoje? Fala aí, Bruna, pessoal do Game Shark. Olá. Como é que vocês estão? Estamos aqui hoje com um dia muito especial para relembrar, e um dia muito especial, dia 6 de fevereiro, foi aniversário de Street Fighter 2. Que beleza, hein? Não do 1, do 2. Chegou aí aos seus 30. Trintão, já. Trintão, meu amigo! Impressionante pensar que, sei lá, se você tem uma memória bem viva de algo que já tá fazendo 30 anos, né? Pra mim não parece que faz 30 anos. Parece que foi ontem, Jeff. Parece que faz 10. Não 30. Perto de 30, 10 é quase ontem, anteontem. Se tem um negócio bizarro com Street Fighter 2 é que mesmo um jogo de 30 anos ainda consegue ser jogado de uma forma bem satisfatória, viu, cara? Tipo, Você acha que acaba sendo descoberta novas maneiras de se jogar do jogo? Foram. Hoje já não tem mais. Já tá sanado, assim, já descobriram tudo que dava pra fazer no jogo. A última gota espremer. Tudo que não dava pra fazer no jogo, até coisas ilegais aí, por exemplo, a clássica, isso já na época também dava pra saber, se você jogasse de Zangief contra o E-Honda, a sua chance de ganhar era 0. Porque se o E-Honda te acertasse o primeiro golpe. Porque depois ele só precisava ficar apertando um soquinho rápido. O Zangief não consegue fazer absolutamente nada contra aquilo. Nem pular, nem chegar perto, ele vai apanhar sempre que ele chegar perto. Novidade pra mim. Jeff, tipo, você se lembra bem também da época dos fliperamas? Claro. Porque quando chegou... Eu tinha um amigo que era dessa época. Porque quando chegou mudou tudo, assim, porque... eu lembro de ter bastante jogo de navinha, ter bastante pinball, que essas coisas coexistiram, né? Mas aquele lance de chegar o Street Fighter, tinha Street Fighter 2 no fliperama, as atenções eram todas voltadas pra ele. Sim, sim. Esquecia a Tartaruga Ninja, esquecia o Golden Axe, esquecia os beat'em ups ali que tinha, o Double Dragon. Era um novo gênero, né, que tava nascendo ali. Por mais que os jogos que você tinha dois personagens que se enfrentassem,
já existiram em outros momentos, mesmo jogos de luta, tipo Karateka, tipo coisas assim. Street Fighter 2, eu não tô nem falando do 1. Um chegou aqui? Chegou a ter máquina aqui? Eu nunca vi. Era uma máquina cara, né? Problemática, quebrava fácil. Mas é por causa da máquina original, que eram 2 botõezãos de pressão e tal. Mas o 1 criou o conceito dos golpes secretos, mas o 2 entregou o que o 1 queria entregar e não tinha conseguido. Então, eu acho que o gênero passou a ser contado a partir do 2. Assim, o gênero dos jogos de luta, com as mesmas regras, os mesmos fundamentos, os mesmos detalhes. Tipo, a disposição dos elementos de tela. Por exemplo, a gente tá esperando agora o Guilty Gear novo, o King of Fighters novo, que são jogos que são, assim, no alicerce Street Fighter 2. Claro. É surreal pensar que uma coisa dessa. Que jogo de 91 ainda não é? Cria, ainda é a base. Funciona de base, sim. Não tem como não associar. Pra galera que costuma dizer que os jogos de luta vieram antes com esses outros jogos, eu costumo separar Antigo e Novo Testamento. O Street Fighter 2 é o Novo Testamento e é o gênero dos jogos de luta que você viu nascer e morrer entre os anos 90 e 2000 e perdurar aí, renascer em 2008 com Street Fighter 4, inclusive, e tentar aí se reinventar, mas não... inserindo coisas muito diferentes, porque quando você insere muita coisa diferente dentro desse gênero, ele deixa de ser. Ele deixa de ser o gênero, entendeu? E legal, tipo, a gente tá falando do World Warrior, a primeira versão do Street, que a gente tinha ali 8 personagens pra escolher. Exatamente. Que, tipo, eu diria que tá entre o elenco mais, não só carismático, mas popular dos videogames. Sim, a pessoa completamente alheia de videogame sabe quem é o Blanka, por exemplo. Conhece. E não é como se Zangief fosse uma coisa simples de ser lembrada, assim, tipo, né? Um E-Honda, um Dalsin. E era de uma inteligência, assim... genial da galera que montou esse elenco de personagens, porque você não podia escolher igual, né? No Flipper. Não tinha aquele papo de o Ryu poder? Não, eu não sei. Não tem? Eu lembro que o Takeshi me contou que tinha tipo um bug também, depois de terminar, que dava pra fazer mirror match com o Ryu, que as cores lá de palette swap já estavam lá. Entendi. Na máquina, para um Champion Edition que veio um tempo depois. Mas o que eu ia dizer você tem ali o Ryu e o Ken, que são bonecos iguais. Que vem do primeiro. Você tem o Blanka e o E-Honda, que são bonecos parecidos. Bonecos de charge, inclusive, eu gostava de jogar. Da mesma maneira. Me sentia mais à vontade quando eu era criança. Eu também. De dar uma bolinha do Blanka do que dar um Shoryuken. Você tinha a Chun-Li, que era bem diferente. Você tinha o Gaio, que era bem diferente. O Guile. O Zangief. E é isso, né? Do World War são os 8. São os 8. Aí depois os chefões vem só no Champion Edition. E aí você via já com o Sagat uma reminiscência aí do primeiro Street Fighter, porque o Sagat é o chefe do primeiro Street Fighter, aparece no segundo como penúltimo chefe, com uma cicatriz no peito. De onde saiu, né? E já começa a formar a história, que tinha finais, né? Tinha aquelas telas de final, você chegava até lá, porque, claro, tinha esse lance, mas o grande lance mesmo, que fazia ter aquelas filas quilométricas nos fliperamas, era o Versus, né? O Versus. Botar a ficha lá era impecável. O meta de encontrar o mais forte no jogo foi pra vida real. E até hoje isso acontece. É bizarro, cara. É muito bom. Sensacional. É muito legal. Então, 30 anos muito bem vividos. E eu acho que ainda vai servir de mote aí pra muitos outros jogos no decorrer aí dos próximos 60 anos a gente vai comentar aqui também. Com certeza. Sem dúvida nenhuma. Com certeza. No nosso balãozinho de oxigênio e tudo. É isso, Bruno. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, valeu. Street Fighter 2 furou a bolha dos jogos e se tornou uma obra da cultura pop com diferentes adaptações. Se você quiser desbravar mais desse universo expandido comigo, fica aí porque o Game Shark dos 30 anos de Street Fighter 2 volta já já. Estamos de volta com o Game Shark de Street Fighter 2. Uma curiosidade é que a equipe de desenvolvimento do jogo tentou fazer com que Chun-Li fosse mais fraca apenas por ser mulher. Em entrevista ao site Polygon, o diretor do game, Yoshiki Okamoto, disse que queria que Chun-Li tivesse uma barra de vida menor em relação aos personagens homens. A ideia era reproduzir o pensamento que as mulheres não eram tão fortes. A tentativa de enfraquecer Chun-Li foi derrubada ainda no desenvolvimento de Street Fighter 2, nunca se concretizando. Graças a Deus, meu Jesus! A personagem que chegou até Street Fighter 2 é bem badass. Tanto que a cantora Nicki Minaj lançou uma música se comparando à lutadora. Na faixa Chun-Li, single promocional do mais recente disco Queen, a rapper se compara a outras heroínas como a Tempestade, dos X-Men, e a Lara Croft, de Tomb Raider.
Minaj até se veste como uma personagem de Street Fighter 2 em uma versão neon da clássica roupa da lutadora. Da música para os filmes e até animes, Street Fighter 2 fez tanto sucesso que levou a franquia para todo tipo de adaptação. A segunda temporada do anime High Score Girl levou os espectadores para uma aventura que tem Street Fighter 2 como foco. A animação retrata a cultura de videogames no Japão nos anos 90, auge dos arcades. A história mostra um gamer viciado que é totalmente incapaz na escola e nos esportes, que finalmente encontra seu par perfeito em um fliperama. Ela é sua colega de classe rica, Akira. As 2 temporadas de High Score Girls estão disponíveis na Netflix. A primeira apresenta franquias da Capcom, Sega e SNK. Já a segunda faz um mergulho em Street Fighter 2 e com uma razão. Os 9 episódios mostram o par romântico de protagonistas se tornando rivais nas competições de fliperama com o jogo durante o seu estouro no Japão. O enredo traça um paralelo da própria evolução dos novos sentimentos que os personagens passam na adolescência, com a própria evolução do jogo ao longo dos anos. Quer mais participação? Então toma participação! Zangief é o lutador russo que estreou em Street Fighter 2. Ele aparece na reunião dos vilões anônimos do filme Detona Ralph da Disney, ao lado de M. Bison. O curioso é que Zangief não é exatamente o vilão no game da Capcom. O personagem é apenas um lutador que vai participar do torneio de artes marciais, mas aparece como vilão em 2 adaptações do game. Um jogo de cada vez, Ralph. Street Fighter 2 tem como enredo um torneio de artes marciais com os melhores lutadores do mundo. A história se aproxima um pouco de Yu Yu Hakusho, anime de Yoshihiro Togashi, que tem um torneio pós-vida. No episódio 9 do anime, a competição reúne um enorme número de participantes. Entre eles aparecem alguns rostos conhecidos de Street Fighter 2, como Ryu, Zangief, Dhalsim e o Honda. Mas olha, não só de participações e referências viveu o jogo de hoje. Street Fighter teve algumas adaptações. Algumas deram certo, outras nem tanto. 4 anos depois do seu lançamento, Street Fighter ganhou um filme chamado Batalha Final. O longa não foi exatamente o que os fãs pediram. A produção ignorou Ken e Ryu e colocou o soldado das Forças Armadas Guile como protagonista da história. O lutador foi interpretado por Jean-Claude Van Damme. A história se passa no fictício país de Shadaloo, em que Street Fighter é uma organização criminosa. O lugar sofre com a ação de um ditador, o General Bison. Para lidar com a situação, a ONU envia Guile para lidar com o vilão. Outros personagens como Ryu e Chun-Li vão se unindo à aventura pelo caminho. A Capcom financiou parte do filme e pediu agilidade na produção. Batalha Final entrou em desenvolvimento em 1993 para estrear em dezembro de 1994. Não é difícil prever o resultado. O longa sofreu com um roteiro capenga, péssimos efeitos especiais e atuações sofríveis. Para complicar ainda mais a situação, durante a produção do filme, Van Damme estava lutando contra um vício em drogas. O ator se atrasava para as filmagens e atrapalhou muito a agenda de gravações. O filme teve orçamento de 35 milhões de dólares, 8 só de salário para o Van Damme, e fez pouco mais de 99 milhões de dólares de bilheteria. Muito por conta do sucesso de Street Fighter. Mas olha, tem gente que defende que a produção é tão ruim que até fica boa. Bom, confira aí por sua conta e risco. O filme não agradou os fãs, mas não foi o fim derradeiro para as adaptações de Street Fighter. A série ganhou o anime Victory em 1995, que é considerado por muitos uma obra-prima. A história respeita as origens do game, mas toma algumas liberdades necessárias. O enredo acompanha um Ryu recém-mudado para os Estados Unidos a convite de Ken. A dupla quer aprender os segredos das artes marciais. Então, para isso, eles viajam o mundo em busca de novas experiências com lutadores fortes. Os dois acabam se esbarrando em uma trama internacional envolvendo a organização Shadaloo e o perigoso M. Bison. O anime tem lutas muito bacanas e chegou a ter episódios exibidos aqui no Brasil pelo SBT. A dublagem em português da animação promoveu aquele bordão "Ih, ó o cara aí!" na luta de Ken contra o M. Bison. Eu estou procurando um cara com uma cicatriz no rosto. Eu não conheço ninguém com cicatriz. Sabe que você tem muita coragem pra andar procurando gente por aqui. E por quê? Aqui só tem gente da pesada. O que você tá xeretando? Olha que você vai se dar mal, hein? E ao cara...
Os 29 episódios do anime estão disponíveis na Netflix. Street Fighter ainda tem outras adaptações, como uma série animada inspirada no primeiro filme com Van Damme. E também tem Street Fighter 2, o filme, que é considerada a adaptação definitiva por reproduzir muito bem os eventos do game. A franquia ainda ganhou uma outra incursão live action. Street Fighter, A Lenda de Chun-Li, estreou em 2009 com uma história focada na lutadora e o cantor Tabu de Black Eyed Peas como vilão Viga. O filme está disponível no Amazon Prime Video. A longevidade de Street Fighter tem uma explicação. O game ganhou várias atualizações ao longo da sua existência. No lugar de pular diretamente para uma sequência, a Capcom apostou em novas versões do seu jogo de sucesso, adicionando mais personagens e aventuras aos arcades. Uma das primeiras atualizações foi Street Fighter 2 Turbo Hyper Fighting de 1992. O título aumentava a velocidade dos lutadores do game base e foi lançado em respostas às modificações não oficiais do game que faziam a mesma coisa. É curioso, mas Street Fighter não está no livro dos recordes apenas por ser o primeiro jogo de luta a incluir combos ou por ser um game de fichas mais longevo da história. O título da Capcom também tem o recorde de ser o game mais clonado de todos os tempos. Uma das modificações mais famosas no Brasil foi o Street Fighter de rodoviária, que ganhou esse nome por ser encontrado em fliperamas questionáveis em rodoviárias e bares pelo país. O Street Fighter de rodoviária, na verdade, se chamava Rainbow Edition e foi desenvolvido em Hong Kong por meio de placas alteradas do game que se encaixavam em fliperamas. As placas eram mais baratas, o que justifica a existência dessa versão. A Rainbow Edition tinha mais velocidade nas lutas e algumas possibilidades, como lançar um Hadouken curvado ou mudar a posição do seu personagem com um start. Tirando as modificações, Street Fighter 2 ainda ganhou as versões Super em 1993, que adicionou mais personagens, e também a Champion Edition, entre muitas outras. Se você quiser mergulhar de cabeça na história da franquia, tem a coletânea de 30 anos de Street Fighter, que reúne todos os jogos da série principal até o Street Fighter 3. Ela está disponível para Switch, PS4, Xbox One e PC. E o Game Shark de Street Fighter 2 vai ficando por aqui. A gente volta amanhã com mais um jogo pra vocês. Fiquem agora com o Mais Geek. Um beijo e até mais.